52 aqui nos altos da Estância Grande, programa Debates e Opiniões. Mulheres enfrentam o retrocesso do governo golpista de Temer, mais retrocessos de 2017, PEC do aborto, feminicídios e assédio no transporte público são consequências da falta de democracia, diz Nalu Faria. Ouçamos a reportagem aí do Brasil de Fato, José Eduardo Bernardi, de São Paulo. Em 2017, período em que os movimentos populares enfrentaram nas ruas as consequências do impeachment da presidenta Dilma Rousseff, as mulheres também se mobilizaram pelos seus direitos. Diante de retrocessos como a aprovação da PEC 181, que impede o aborto mesmo em casos já legalizados no Brasil, os assédios em transportes coletivos e o alto número de feminicídios, a organização delas se fortaleceu e manifestações em todo o país pautaram esses e outros temas ligados ao movimento feminista. O Brasil de Fato foi às ruas para ouvir as mulheres sobre como essas questões influenciaram as vidas delas em 2017. Na cidade de São Paulo, os casos de assédios em ônibus municipais e em locais públicos deixaram atônita a professora Ana Luísa Reis, de 56 anos. Nós estamos no pleno século XXI, São Paulo é uma cidade moderna, cosmopolita, e tinha tudo para ser um exemplo para o resto do Brasil, um exemplo para a América Latina, e é um absurdo, né, o que a gente ouve todos os dias, e além disso tem os problemas da agressão no transporte público, né, que é o fim da picada. Eu fico estarrecida com esse tipo de coisa. Já para a artista cênica Raquel Borges Leme, de 32 anos, a discussão sobre algumas questões como o aborto pareciam estar mais avançadas na sociedade brasileira, mas retrocederam neste ano. Eu vejo um retorno de algumas coisas que já tinham sido erradicadas, enfim, e isso está vindo à tona, parece com muita força. Existe uma sensação de uma certa fragilidade e insegurança diante disso, uma necessidade muito grande de se aliar a mais grupos, a mais coletivos e fortalecer um posicionamento que nos ajude, porque é muito difícil. A organização coletiva das mulheres tem se fortalecido. Na opinião de Nalu Faria, da coordenação da Marcha Mundial de Mulheres, a discussão sobre temas do feminismo foi ampliada neste ano e adentraram novos espaços, como os meios de comunicação tradicionais. Eu costumo dizer que hoje o feminismo ele ultrapassou as fronteiras do movimento, tá nos meios de comunicação, tá nos blogs, não todo mundo que se diz feminista está articulada do ponto de vista de uma organização de movimento, mesmo que participe de mobilizações, de atos, mas a gente vê uma certa diferença aí, além disso, dessa amplitude da agenda. Nalu destaca ainda que o trabalho das organizações de mulheres e os levantes realizados em 2016, no período pós-golpe, foram decisivos e pavimentaram um caminho para as lutas do ano de 2017. Um dos nossos ganhos nos últimos anos é que, com esse fortalecimento do movimento de mulheres, o tema da violência ganhou uma agenda muito pública e não só está na agenda pública, mas mais do que isso, está de uma forma que expressa um grau de violência, de intensidade da violência, muito além do que a gente trabalhava há 15, 20 anos atrás. Para Rebeca Camargo de Souza, de 19 anos, estudante de Arquitetura e Urbanismo da USP, a aprovação da PEC 181 foi uma grande frustração. A proposta proíbe o aborto em qualquer circunstância, inclusive em casos de estupro e de feto anencéfalo, que hoje são permitidos. Rebeca explica que este deveria ser o momento das mulheres pautarem suas questões e não serem pautadas pelo Congresso. Eu acho que é um grande retrocesso para o Brasil, né? Ver que a mulher ela tem cada vez menos, enquanto deveria ser cada vez mais o controle do corpo e das coisas e de toda a questão do que é o aborto, que é algo que eu acho que é muito mais complexo. Eu não vejo muita perspectiva de melhora, pelo menos no Brasil, porque é muito natural para o homem objetificar uma mulher e falar do corpo dela e assim, a política sendo tão levada junto com a religião, acho que é problemático também. Eu acho que se o Estado é laico, isso deveria ser respeitado. Nalu reafirma a necessidade da luta contra os retrocessos, mas também destaca as iniciativas positivas realizadas em 2017, que contribuíram para o avanço das pautas feministas. Uma delas é a criação do aplicativo que ajuda as mulheres a chegarem em segurança na volta para casa. A gente vê várias iniciativas que as mulheres têm para poder não cercear a sua liberdade e vencer, né? Então, desde uma iniciativa que umas meninas, acho que foi do Rio Grande do Sul, começou algum tempo atrás, de se articular para ir juntas
do último ponto de ônibus até a casa, porque justamente percebia que tinha outras andando com medo. Então elas criaram, através de um aplicativo, vamos juntas, e se combinam para poder ir juntas, né? Além da questão das mulheres, o Brasil de Fato organiza a retrospectiva de uma série de temas, entre eles os cortes dos direitos sociais, o conservadorismo e a militância. Para saber mais, acesse o site brasildefato.com.br. De São Paulo, da Rádio Agência Brasil de Fato, José Eduardo Bernardes. Muitas notícias envolvendo casos de mulheres que são atacadas, a gente acompanha isso. Um acontecimento foi aqui na Paulista, né, do ônibus, e do cara que ejaculou e acabou sendo solto, e, enfim, não sei, parece que as coisas vão piorando aos poucos, né? A todo o retrocesso que foi a aprovação da PEC, eu me senti bem frustrada enquanto mulher, porque eu acho que é um grande retrocesso. A mulher ela tem cada vez menos, enquanto deveria ser cada vez mais o controle do corpo e das coisas e de toda a questão do que é o aborto. Acho que é um grande retrocesso ter a aprovação disso. Ser mulher já não é algo fácil na sociedade, né? Não é uma posição de privilégio de jeito e maneira. Então, com a crise econômica e com um governo não comprometido com as pautas sociais, tudo isso só se agravou, né? Só piorou realmente. Nós estamos num país que tem um golpe, a gente trabalha muito analisa muito que o golpe é todo um desmonte da democracia no país, é todo um processo que é ameaçador mesmo, é ameaçador porque destrói os direitos, é ameaçador porque a justiça deixa cada vez menos confiável, a falta de democracia contribui para uma dimensão da insegurança mesmo, né? Eu me senti acuada, com medo, né, do que possa estar acontecendo comigo, não na minha casa, mas na rua, qualquer lugar, né? Nós mulheres sentimos medo, né, de andar na rua, de vestir a roupa que a gente tem vontade, de ser mulher, né? Eu continuo tendo cuidado para sair na rua. Eu sei o que é você estar andando na rua e você estar com medo da pessoa que passa do seu lado. O tema do feminicídio, eu acho que além de que nós temos que olhar, nós não temos os dados ainda de 2017 para ver se aumentou, mas o Brasil tem mantido uma média nos últimos anos em torno de 5.000 feminicídios por ano, né? O que dá 13, né, por dia, mais ou menos. Então, o Brasil tem uma das mais altas taxas de feminicídio, né, do mundo. E hoje em dia a gente tem essa sensação de um aumento. Nós temos que olhar se está aumentando mesmo, ou se tem mais denúncias, ou se está mudando o perfil de onde esses feminicídios acontecem, porque tem uma dimensão na questão do machismo, que a maior visibilidade das mulheres, a construção de mais espaço para as mulheres cria uma reação patriarcal, né? Uma reação patriarcal que não está determinada só pela relação entre, vamos dizer assim, direta homem e mulher, mas de como o sistema constrói uma resposta violenta em relação às mulheres. Existe uma sensação de uma certa fragilidade, insegurança diante disso, uma necessidade muito grande de se aliar a mais grupos, a mais coletivos e fortalecer um posicionamento que nos ajude, porque é muito difícil. Cada vez mais o feminismo é menos uma pauta específica e mais uma perspectiva que tem que ser incorporada no conjunto de um projeto para o Brasil, né? Então eu acho que ao mesmo tempo que a gente está resistindo ao golpe, nós queremos atuar intensamente nessa articulação de resistir ao golpe, mas ir constituindo uma plataforma política e uma proposta de projeto para o Brasil que a gente, ao derrotar o golpe, tenha condições de implantar um outro projeto para esse país e um projeto que realmente possa ir buscando avançar nas mudanças que a gente, nas reformas e todas as mudanças que nós precisamos.
10h58 aqui nos altos da Estância Grande, programa Debates e Opiniões. Esse aí foi a retrospectiva aí da questão da mulherada. Disse tudo a matéria, né, gente? Não tem o que complementar, a não ser a nossa indignação e a nossa chamada sempre, para que você se indigne juntamente com a gente. Porque sem unidade, sem muito povo na rua, não tem mudança tão cedo. E o retrocesso só tende a aumentar. E aí nós seremos um país de mendigos, novos e velhos, porque não vai ter emprego para os novos e não vai ter assistência social para os velhos. São 10h58, vamos nos nossos apoiadores e já voltamos.